Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você vem acompanhando os vídeos em sua sequência, não terá dificuldades para entender esse vídeo. Por isso é importante assistir todos os vídeos dessa série e repetindo na sequência certa. Darei prosseguimento ao capítulo 13 de Apocalipse. No vídeo anterior, fomos até o versículo 6 desse capítulo. Seguindo em frente, o Apocalipse, capítulo 13, verso 7, diz: E deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. No livro de Mórmon, na visão que Nefe teve, em 1 Nefe, capítulo 13, verso 5, confirma isto, dizendo: E disse-me o anjo, vê a formação de uma igreja, que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, sim, tortura-os, e oprime-os, e subjuga-os com um jugo de ferro, e leva-os ao cativeiro. No versículo 9, ele continua: E também pelo louvor do mundo, destrói os santos de Deus, e também os escravizam. Aos que o papado perseguiu, taxando-os de hereges, a profecia, nesses versículos, chama-os de santos. Logo que se iniciaram os 1260 anos de supremacia temporal do despotismo papal, os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade, aceitar as cerimônias e cultos estabelecidos pelos papas, passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelos instrumentos de tortura ou morrer pela fogueira. Desencadeou-se a perseguição com maior fúria e o mundo se tornou um campo de batalha. Os governos europeus, os quais se aliaram ao papado e estiveram sob seus pés por 1260 anos, consentiram e ajudaram a massacrar seus povos em favor de Roma. A Igreja acumulou o poder civil, tomou as forças militares e lançou o mundo na Idade Escura. O chamado Santo Ofício ou Inquisição foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica Romana para perseguir, julgar e punir pessoas acusadas de terem se desviado de seus ensinamentos, os assim chamados hereges. A Inquisição medieval ocorreu nos séculos 13 e 14 e a moderna durou do século 15 ao 19, instalando tribunais sempre que surgiam casos em que a Igreja julgava ser heresia. A Inquisição foi fundada no sul da França em 1184 no Languedoc e combateu também as heresias dos cártaros, dos albigenses. O Papa Gregório IX a instituiu oficialmente, pois queria acabar com as seitas religiosas na Itália, França, Alemanha e Portugal. O Santo Ofício recebia as acusações contra pessoas que professassem práticas diferentes daquelas do cristianismo oficial. Porém, em 1478, a Espanha fez ressurgir com toda a força a Inquisição. Em 1249, foi implantado no Reino de Aragão a primeira Inquisição estatal, que se transformou na temível Inquisição espanhola, com a junção dos reinos de Aragão e Castela, e durou até 1824, controlado pela monarquia hispânica, existindo entre 1542 e 1965. Atingiu seu pico quando enfrentou a Reforma Protestante no século XVI e seu julgamento mais famoso
foi o de Galileu Galilei, em 1633, condenando-o por postular que a Terra girava ao redor do Sol. O poder da Inquisição aumentou e recebeu o apoio dos reis católicos e se tornou uma atividade muito rentável para a Igreja. Assim, a Inquisição passou a tratar como heresia qualquer tipo de ofensa, crença, costume que contrariavam interesses e seu predomínio. A Inquisição moderna utilizou penas muito severas, confisco de bens, a prisão perpétua ou a condenação à morte pela fogueira. Os próprios judeus eram acusados de atrapalhar os reinos, eram entregues aos tribunais da Inquisição, onde era utilizado o manual Directório Inquisitório para os condenarem morte ou água benta. Com essa imposição, milhares de judeus foram batizados, mas ainda guardaram secretamente seus ritos judaicos e os praticavam em casa, gerando a terrível perseguição e os ataques em massa. Os chamados pogons, com requinte de crueldade e todo tipo de atrocidade, que levaram à morte mais de 50.000 judeus e fizeram outros 120.000 fugirem. Até a sua extinção em 1834, a Inquisição Espanhola condenou mais de 300.000 pessoas. Não tivemos tribunais assim no Brasil, mas cerca de 400 brasileiros foram levados a Lisboa entre 1591 e 1767, onde foram condenados e queimados na fogueira da Inquisição. Portugal matou cerca de 40.000 pessoas com a sua Inquisição, eliminando qualquer oposição à fé cristã católica romana. É de se esperar o que diz Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. O verso 9 de Apocalipse nos pede para ouvir. Se alguém tem ouvidos, ouça. E em seguida, no verso 10, nos diz o que precisamos ouvir. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui estão a paciência e a fé dos santos. Quando o Papa foi levado prisioneiro a mando de Napoleão Bonaparte pelo general Berthier, muitos acreditam que essas palavras foram cumpridas. O Papa tinha feito milhões de cativos e os aprisionados. Agora ele mesmo estava indo para o cativeiro, e que no futuro outra espada predita cairá sobre o mesmo poder opressor. Então, para eliminá-lo para sempre do mundo, porque aqui estão a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 13:11 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como o dragão. Todo esse tempo falamos sobre a primeira besta. Agora falaremos na segunda besta. A primeira besta, o papado, surgiu do mar, ou seja, de uma região onde havia muitas nações e povos. Portanto, essa segunda besta, que subiu da terra e não do mar, surgiu de um território desocupado e deserto. Uma região da terra onde não havia povos e nações. Portanto, o local do surgimento dessa segunda besta é o oposto do local em que subiu a primeira besta. Que poder ou nação surgiu de forma pacífica, longe dos povos e nações, ao tempo em que o papado recebeu o golpe mortal dos revolucionários franceses em 1798? A Europa, a Ásia
e África não só eram continentes habitados, mas como sacudidos por guerras, não preenchendo os requisitos de territórios desertos e pacíficos onde deveria surgir essa segunda besta desta profecia. Sendo assim, conclui-se que terra representa o oposto de mar, ou seja, o local seria de uma população escassa. A nação assim representada não surgiria, portanto, pela guerra, conquista ou ocupação, mas se desenvolveria e alcançaria a grandeza numa região de poucos habitantes. O profeta viu esta nação emergindo do grego anabainon, que significa crescer como uma planta. Um proeminente escritor descreveu o levantar dos Estados Unidos, o mistério de sua chegada do vazio. Como uma semente silenciosa, nós crescemos e nos transformamos em um império. Essa segunda besta possui 2 chifres como de cordeiro. Os chifres, como já falado, significam poder, rei ou reino. No Apocalipse, as 29 ocorrências da palavra cordeiro referem-se a Jesus. Então, chifres, como de cordeiro, simbolizam poder governamental cristão. Os chifres, como mostrado, não têm coroas, como o grande dragão vermelho, e a besta com corpo de leopardo que sobe do mar. Isso significa que não haverá nesta nação nem papa, nem rei, mas uma república ou um poder democrático. O fato de ter 2 chifres de cordeiro faz uma alusão à liberdade civil e religiosa. De fato, a nação americana foi fundada sobre princípios de liberdade religiosa. A Constituição americana diz: uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião sem o preço da discriminação, nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. A besta de 2 chifres deveria emergir da terra após a primeira besta emergir do mar. Quando ocorre a ferida mortal da primeira besta, ou seja, o papado em 1798, nesta época, que nação do mundo estava em franca ascensão? Isso mesmo, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos gradualmente evoluíram em uma superpotência, passando a exercer crescente influência política e econômica, militar e cultural no panorama mundial. No final deste verso 11 diz: e falava como o dragão. A besta que tinha característica de cordeiro agora começa a falar como o dragão, Satanás. Como fala uma nação? Um governo fala por meio de suas leis. De acordo com essas profecias, aqueles que obedecem à lei de Deus podem esperar perseguições, mesmo nesta república de liberdade, a qual por muitos anos tem sido um refúgio para os perseguidos. Quando esta besta fala como dragão, isso quer dizer que sua natureza muda de cordeiro para dragão e que ela faz o mesmo tipo de obras do dragão. Apocalipse 13, verso 12 e 13, diz que essa besta de 2 chifres de cordeiro passa a fazer e exerce todo o poder da primeira besta, o papado, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o papado, cuja chaga mortal fora curada. E vejam só o que esse líder dessa grande nação americana, juntamente com o Papa Regente, farão. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. O texto revela que a segunda besta com chifre de cordeiro passou a exercer toda a autoridade para fazer com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta. Isso mesmo, aquela que subiu do mar, que foi ferida de morte, que teve sua chaga mortal curada, ou seja, o papado. E que essa besta com 2 chifres de cordeiro operará grandes sinais
pois essa segunda besta estará a serviço da primeira que João viu subir do mar. Como pode ser possível tamanha mudança de poderes de cordeiro para a fala como do dragão, Satanás? Os protestantes fundamentalistas costumavam insistir na separação entre igreja e Estado. Atualmente, existem organizações que estão exigindo regulamentações morais patrocinadas pelo governo. Em cumprimento à profecia, veremos os Estados Unidos começando a exercer o seu poder político para agir por meio de leis injustas e imposição. Os Estados Unidos têm sido chamados de terra das maravilhas, terra da ciência, da invenção e da produção. O mundo do aprendizado, da cura, da velocidade, do glamour insuperável, terra da liberdade civil e religiosa. Tais sinais que fará perante o mundo, fará com que as pessoas acreditem que possuem a bênção de Deus e serão guiados por eles. Meus amados, ficamos por aqui em mais um vídeo. E no vídeo seguinte você poderá ter surpresa nos assuntos que estamos tratando. Temos bastante coisas para discorrermos, mas tem que ser feito com o encaixe certo das peças que montam esse quebra-cabeças de Apocalipse capítulo 13 e o capítulo 17. Um grande abraço e até a próxima. Até logo.